Bom, a gente viu que terminou agora há pouco a terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. Tiveram lugar na cidade de Brest, em Belarus, país aliado da Rússia. A gente ainda não tem os detalhes completos do que foi discutido, mas certamente foram discutidos os corredores humanitários, porque isso era uma reivindicação. A Ucrânia pedia que se abrissem as passagens para os civis, são apenas mulheres, crianças e idosos, e a Rússia prometeu proteger esses corredores humanitários, o que acabou não ocorrendo. Vou chamar o analista internacional Lorival Santana. Bom, Lorival, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão. A gente viu que essa tentativa de implementar corredores humanitários deu errado, há várias acusações de parte a parte. O que exatamente aconteceu e como se fazer para essa retirada dos civis se dar de maneira segura? Boa tarde, Carla. Bom, os repórteres da CNN no terreno e outros repórteres independentes mostraram o que aconteceu. Os russos atacaram os comboios humanitários. Por quê? Porque a Rússia não está conseguindo avançar na velocidade que pretendia e está atacando alvos civis, como a CNN está mostrando. E da mesma maneira, então, eles aproveitam esses acordos de trégua, porque aí a resistência ucraniana cessa fogo para as armas, abaixa as armas para os seus civis que eles estão protegendo poderem passar, e aí as forças russas atacam a resistência ucraniana, atacam as forças armadas ucranianas e atacam os comboios. É isso que está acontecendo. Os repórteres que estão no terreno arriscando a vida deles lá estão mostrando isso. Nas duas experiências anteriores foi assim e não é a primeira vez que a Rússia faz isso. Ela fez isso também na Síria, apoiando o regime do Bashar al-Assad, que também fazia isso. É uma tática do terreno. Aceita uma trégua para poder atacar e, assim, com isso, minar a resistência e o moral das pessoas no terreno. Agora a gente vê... Desculpa, eu achei que você tinha concluído, Lorival. Só queria te perguntar, porque já há uma investigação em torno de crimes de guerra, porque a Rússia não está cumprindo esses acordos e atacando a população civil e alvos que não são militares. São as convenções que regem as regras sobre as guerras. Prevêem que alvos civis não devem ser atacados. E a CNN está mostrando bairros residenciais, por exemplo, em Kharkiv. A gente tem um repórter lá mostrando isso. Bairros residenciais sendo atacados, mísseis caindo sobre áreas que não têm nenhum alvo, nem sequer do governo civil e muito menos alvos militares. São apartamentos, prédios de apartamentos, bairros inteiros que estão sendo atacados, porque os russos não estão conseguindo atingir os seus objetivos militares e estão, então, partindo para atacar os civis deliberadamente para quebrar a resistência, a espinha dorsal da resistência russa. E é por isso que... Fala, Carla. Não, até eu queria te perguntar exatamente isso. Quer dizer, os russos estão anunciando que estão conseguindo cumprir seus objetivos militares, mas o que se vê, na verdade, é esse tipo de ação, né, evitando a saída de civis. A gente sabe também que há todo um conflito internacional sobre se a OTAN deve ou não proteger o espaço aéreo, porque isso significa a entrada de países da OTAN na guerra, eventualmente, se eles tiverem que proteger a Ucrânia de um sobrevoo por parte das forças militares russas, ou seja, o mundo está num impasse muito grande em que não pode estender mais a mão à Ucrânia do que já está fazendo, né? E como é que se para isso? Como é que se pode deter os russos? Porque as sanções já são as mais duras já efetuadas contra qualquer país. Os fertilizantes que o Brasil Sangue estão financiando, que o Brasil compra da Rússia, estão financiando a guerra, estão financiando a carnificina de ucranianos. Se o Brasil, 23% dos fertilizantes comprados pelo Brasil vem da Rússia, bom, 55% do gás consumido na Alemanha vem da Rússia. E a Rússia parou, não aceitou a entrada em funcionamento do Nord Stream 2, que custou 11 bilhões de dólares. Os americanos, agora uma pesquisa da Ipsos, que foi encomendada pela agência Reuters, diz que 74% dos americanos apoiam a imposição da zona de exclusão aérea, 80% dos americanos apoiam banir as importações de petróleo russo, no caso dos Estados Unidos 10% do petróleo vem da Rússia, e 81% dos americanos apoiam impor mais sanções contra a Rússia. Nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo, as populações estão encarando, sim, o custo econômico de
enfrentar a Rússia, porque, como você disse, há uma enorme dificuldade de enfrentar uma potência expansionista que é uma potência nuclear. É a primeira vez que o mundo enfrenta isso. Então, pelo menos nas sanções econômicas, o mundo precisa aceitar o custo que isso tem para todos nós. As coisas vão ficar mais caras, mas o argumento moral está pesando mais, pelo menos nos países em que as questões morais estão acima das questões econômicas. O argumento moral está mais forte do que esses argumentos de que a comida vai ficar mais cara ou de que o gás vai ficar mais caro neste momento. Por último, de fato, a OTAN não chegou a esse lugar de aceitar fazer uma zona de exclusão aérea, porque isso seria um conflito direto, mas está em discussão na OTAN enviar os MiGs, os caças russos, que a Polônia, por exemplo, tem, da época do regime soviético, para a Ucrânia, porque os pilotos ucranianos sabem operar esses caças, Carla. Muito obrigada, Lorival Santana, nosso analista internacional, falando aí sobre esse encontro, né, em que se buscava uma solução, mas até agora parece que não conseguimos ainda resolver essa retirada de civis.